Feliz semana a todos. Feliz semana. Uma boa noite a cada um de vocês. Que a paz do Senhor Jesus, a graça do nosso Salvador esteja com cada um de nós aqui nessa noite. Amém. Muito bom estarmos aqui juntos. Dos 3 ou 4 domingos que eu não estaria até o final do ano, 2 já passaram, né? E hoje eu queria continuar com vocês aqui, estudando Daniel, obviamente. Eu queria recapitular com vocês um detalhe do capítulo 3, que a gente não tinha estudado no último estudo, né, que eu passei sobre a fornalha, sobre fé e obediência à palavra de Deus. Mas tem um detalhe muito interessante ali. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que estão aqui hoje. E se você está aqui hoje por algum motivo, é porque Deus trabalhou no seu coração para que você viesse. E louvo a Ele pelo microfone também, porque é devido ao nosso acampamento aí. Ontem nós fizemos uma fanfarra. Nós atravessamos todo o Gabiroba ontem, 30 mil habitantes, né? Ali só na fanfarra. Então, se não fosse o microfone hoje, estaríamos em situação difícil aqui. Mas o assunto que nós vamos estudar hoje aqui, ele é um assunto, para mim, vou ser bem sincero, ele foi muito indigesto quando eu comecei a entender essa verdade. Eu tenho certeza praticamente absoluta, que só Deus conhece o futuro, que eu jamais vou tocar nesse assunto aqui novamente, enquanto eu estiver aqui. Mas quando eu ouvi pela primeira vez esse assunto, eu era tão relutante contra ele, que eu não queria mudar de jeito nenhum. E Deus teve que deixar claro que eu estava sendo a pessoa mais orgulhosa do mundo. Que eu queria fazer as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus. Eu oro a Deus para que, se hoje você sair daqui, você ouvir essa mensagem e não quiser concordar com o que eu vou ensinar, tá tudo bem. Eu só estou passando isso aqui porque eu sei que não é uma opinião minha. Você não vai estar discordando de mim. O que eu vou passar aqui é o que está na Bíblia, o dom de profecia e um dos melhores estudiosos sobre o assunto que eu achei. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia nesse momento. Para eu abrir minha mente, para as escamas dos meus olhos caírem, alguém teve que orar muito para eu aceitar essa verdade. E tem verdades que não são muito populares, né? Eu queria ser o pastor legal, que ia falar que esse assunto aqui é uma coisa antiga, que não tem nada a ver. Eu sei que alguém aqui pode pensar igual eu pensava quando eu tinha 15 anos, e realmente era coisa de gente velha, mas eu entendi que é a vontade de Deus. Queria que você agora pegasse sua Bíblia, curvasse a sua fronte aí, fechasse os seus olhos. Vamos pedir para Deus abençoar esse culto. Oremos. Santíssimo Deus, se algo que eu vou falar aqui hoje não é a tua vontade, me corrija. Mas o que eu peço é que nessa noite o Senhor fale no nosso coração. Amém. Que o teu Espírito Santo abra os nossos entendimentos aqui, ao estudar a sua palavra. Esse culto aqui só está sendo realizado por causa da Bíblia que chegou até nós. Ele nos ajude a entendê-la enviando o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidá-lo a abrir Daniel. Nós estamos no capítulo 3. Semana que vem vai ser o 4, na outra semana o 5, e nós vamos avançar um pouco mais. Mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Só para contextualizar, alguém que não estava aqui no último estudo, Daniel explicou para Nabucodonosor, o rei de Babilônia, que aquele rei tinha recebido esse sonho de Deus, correto? Só que o rei não concordava que a cabeça representava a Babilônia. Ele queria que o reino dele fosse eterno. Então ele ordenou que se fizesse uma estátua inteiramente de ouro, para todos adorarem. E a Bíblia diz que nos nossos dias será levantada uma nova imagem. Nós veremos hoje qual será essa imagem também.
e também estudando sobre Daniel, nós vimos que nesse grande conflito tem duas cidades, não é? Quais são elas? Jerusalém e Babilônia. Qual delas tem a verdadeira adoração? Jerusalém. Deus que deu as ordens, não é? E quando as ordens eram quebradas, será que é importante seguir cada detalhe das ordens de Deus? Sim. Quem eram os únicos que podiam tocar na arca da aliança? Os sacerdotes e ali no caso os levitas, os descendentes dos levitas. E quando Uzá tocou, a situação não ficou legal. Teve um caso também que Davi tentou usar na música de Deus alguns instrumentos ali que Deus não permitia, e teve algo triste. A gente vê, Deus se preocupa com pequenas coisas? Sim. Em Babilônia tem a falsa adoração. O rei ordena que eles adorem uma imagem, e isso a Bíblia não permite. Só que tem algo mais nessa história. Eu queria ler com você o verso 1 ao 6. A minha Bíblia diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou ela no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Assim, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, povos, nações e homens de todas as línguas. Verso 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro da harpa, da cítara do saltério, da gaita de foles e de mais o quê? Toda sorte de música. Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado aonde? Na fornalha de fogo. Olha o que essa história nos ensina. Que ele manda construir uma estátua toda de ouro. E todos deveriam adorar. Em que momento eles deveriam saber que era para se ajoelhar? Quando ouvirem os 6 instrumentos que estão sendo tocados aí, mais o quê? Toda sorte, todo tipo de música. Tem um escritor que diz o seguinte: hoje eu vou falar muito pouco aqui. Eu só vou falar aquilo que Deus e outras pessoas que sabem mais do que eu falam sobre o assunto. Quando eles tocaram uma música, tem um escritor que diz o seguinte: Tian Paul Tanger, ele é um professor de Antigo Testamento. Daniel está no Novo ou no Antigo? Antigo. O Antigo Testamento. Ele disse que no ritual de Nabucodonosor, a música provavelmente solenizou e intensificou a cerimônia. Mas não foi só isso. Ele afirma que a música, na verdade, serviu para agitar o quê? As emoções. As emoções de todos e amortecer os sentidos. Tanger acrescenta que a música solenizou e intensificou as emoções naquele momento, amortecendo a habilidade de fazer o quê? Pensar de maneira clara. É claro que nós sabemos que a música mexe, né, com as nossas emoções. Quem estava aqui no acampamento de desbravadores, tem um ou outro, eu contei uma história da minha vida, né, de músicas, e eu chorando numa fase da minha vida. Quando você assiste um filme, dependendo dele, você não ia chorar em alguma cena se não tivesse a música. A música emocionante, não é? A música, ela mexe com nossas emoções. E Deus criou para ser assim mesmo. E nós vamos ver agora
o outro lado disso. E esse outro lado, porque tudo que Deus cria, tem alguém que tem inveja. Quem que é esse? O inimigo. E tudo que Deus faz, o que ele tenta fazer? Ele tenta imitar. Contrafação. Deus criou a família lá em Gênesis. E ele hoje está criando outras formas de família. Sim ou não? Sim. Deus criou o 7º dia lá para ser o dia de descanso. O que ele fez? Outro. Criou outro. Deus criou lá em Gênesis um plano para a nossa alimentação. O que Satanás fez? Outro. Criou outras coisas. Então, nós veremos hoje aí, ó, que será que ele não vai fazer isso com outras coisas? Será que esse assunto da música é o único que ele não vai mexer na igreja? Eu estava conversando com uma desbravadora esse sábado sobre a quanto que a vida passa rápido. A gente está na metade do ano já, o ano está acabando. Falei, foi muito bom para mim estar aqui com vocês. E ela falou, pastor, eu tinha comentado lá assim, não dá para fazer quase nada que a gente quer fazer, a vida passa rápido. E ela disse, pastor, não fala isso, não dá para fazer quase nada. Ela começou a listar as coisas, sabe? A gente não vale nada, gente, nós somos pecadores. A glória vem de Deus, ele usa até o jumento. E ela falou, pastor, se não fosse a gente conversando sobre aquele assunto, a minha mente não ia ter aberto, pastor, para várias questões. Se não fosse você aqui conversando comigo aquelas vezes, me dando aqueles livros, porque eu vi que ela tinha um coração aberto. Quando eu vejo que o coração não está aberto, eu não pressiono, porque vai ser pior. E eu vi que ela tinha o coração aberto. Ela falou, pastor, eu mudei a minha visão sobre música totalmente. Eu não sei agora o que fazer com meus amigos. Eu falei, ora, porque senão você vai parecer uma enjoada. E eu aprendi isso no ano passado, que eu não devo fazer isso. Parecer um chato, com nada na vida. E aí a gente conversando ali, eu vi que vale a pena você orar, porque alguém orou por mim um dia. E quando eu olho para Daniel 3, eu vejo que tudo que aconteceu nessa história da estátua vai se repetir em Apocalipse. Olha só. Em Daniel 3, eu tinha uma imagem, 11 vezes que aparece essa palavra, Selém. Uma imagem para ser o quê? Adorar. Adorada. Em que momento que ela deveria ser adorada? O som. Na hora do som e da música. E ele repete os instrumentos 4 vezes no capítulo. Ele está enfatizando que aquela música ela é importante. Ele precisava repetir 4 vezes. Pífaro e tudo aquilo. Ele repete 4 vezes. Quem não adorasse a imagem, ia receber o quê? Decreto de morte. Quando eu vou para os nossos dias hoje, lembra na igreja que nós falamos, tudo que aconteceu nos dias de Daniel, vai se repetir quando? Agora, a história dele, Deus deixou um modelo para nós. Que Deus bom, não é? Para a gente não ser enganado. Lá em Apocalipse 13, tem uma imagem também sendo levantada? Sim. Ela tem que ser adorada também? Sim. E quem não adorar essa imagem vai receber um decreto de morte. Qual é a única coisa que está faltando em Apocalipse 13? A música. Só que em Apocalipse 13 aparece um fogo que desce do céu. E na Bíblia, sempre que tem um fogo descendo do céu, representa a atuação de quem? O Espírito Santo. Lá em Atos 2, no Pentecostes. Lá com Elias. É o Espírito Santo. O fogo, não é? Jesus falou. João Batista disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3. Então, se o fogo representa o Espírito Santo, o que representa a besta do Apocalipse fazendo descer fogo do céu? Ele vai imitar o quê? A obra do Espírito Santo. E eu vou achar que eu estou cheio do Espírito, quando na verdade é Espírito sim. Mas é outro Espírito, não é o Santo. É Espírito imundo. É Espírito de demônios. E como eu sei discernir um do outro? Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi. Se você escolher praticar na sua vida, eu creio que você será muito abençoado. Deus diz assim, isso aqui não é eu, tá? Isso aqui é a serva do Senhor, ela escreveu isso há 100 anos atrás, que quando chegou o dia marcado, qual dia? Prostrar e adorar a imagem. Ao som da música arrebatadora, a palavra é extasiante, a música agitada, a vasta multidão se prostrou e adorou a imagem de ouro. Olha o que ela continua dizendo. A história lá de Daniel se repetirá. Então é importante eu estudar essa história? Ela vai acontecer hoje de novo. A falsa religião será exaltada. Qual será a imagem de hoje?
o primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. O domingo. Ele não foi santificado em coisa alguma na Bíblia, mas ele será exaltado como foi a imagem lá na antiga Babilônia. A coação, o que é coação? É você usar a força. A coação, a ameaça, é o último recurso de toda falsa religião. Agora presta atenção nesse próximo parágrafo. A princípio, o que vai ser tentado hoje? A linguagem da... Como é que Satanás vai tentar nos atrair para adorar a imagem? Como o rei da Babilônia tentou, usando o poder do engano da... Então o que Satanás vai usar hoje? Música. Ele era o regente do céu. É só você ler a história da redenção. Ele entende do assunto. Se essa atração, a música, inventada por homens, inspirados por Satanás, falhar em levar pessoas a adorar a imagem, aí então as chamas ardentes da fornalha estarão prontas para consumir. Então quem não foi enganado pela música, ele vai querer levar para onde? Para a fornalha. Para a fornalha. Foi naqueles dias, e como é que vai ser hoje? Da mesma forma. Então vamos continuar. Olha o que esse autor, ele é um judeu, adventista, olha o que ele diz. Os antigos, os povos antigos, Babilônia, o que eles sabiam? Como usar a música para obter uma experiência mística. Esse episódio que nós lemos hoje, de Daniel, nos admoesta contra uma religião que é estritamente o quê? Baseada nas emoções. Emoções só podem fazer parte da experiência religiosa quando unidas à reflexão e meditação. É errado ter emoções? Não. Se você pegar a sua Bíblia, estudar um assunto, ouvir uma mensagem aqui, entender essa mensagem e ver que ela é tão linda, tão maravilhosa, e você se emociona e chora, tem algum problema? Não. Tem gente que é assim. Eu sou um pouquinho mais difícil, mas está tudo bem, é a vida. O problema é quando eu inverto isso, não é? Eu causo a emoção sem entender nada. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente canta muito no automático. A gente nem reflete o que a gente está cantando. A gente já conhece o hino há tanto tempo que a gente só vai repetindo a letra. Eu não estou fazendo aqui uma oração. Por exemplo, há um tempo feito não por homens. Cantamos hoje. Eu tenho que meditar. Há um tempo feito no céu não por homens. E cujo lá está o trono do Deus Altíssimo. Eu tenho que pensar em cada palavra. Só que quando as emoções são estimuladas antes, eu vou mostrar para vocês como que o rei estimulou as emoções. Aí eu não consigo raciocinar muito bem. Olha o que Deus fala para nós. A música, quando bem utilizada, ela é o quê? Uma grande bênção. Uma grande bênção. Sei que vocês estão aí, parece que um pouquinho acanhados, mas me ajudem aí. Mas quando ela é mal usada, ela se torna o quê? Terrível maldição. Uma terrível maldição. Gente, a música é uma bênção. E eu estava hoje voltando ali de Caeté, metade da viagem foi conversando com meu pai do céu, e a outra metade foi ouvindo músicas. Eu estava ouvindo hinário, ontem estava ouvindo CD jovem. Música é uma bênção. Mas ela pode o quê? Ser mal usada, se torna uma maldição. E como é que eu vou saber? Quem é que escolhe se é maldição ou não? É eu? Não, porque meus gostos depois do pecado foram o quê? Alterados. Foram modificados. Eu gosto que é ruim mesmo. Os irmãos de Caeté agora pegam no meu pé, que eu fui inventar de falar lá que eu não gosto lá de beterraba. Agora tudo que eu vou lá, eles vão fazer beterraba para mim. Porque eu falei com eles, gente, eu não gosto do que é bom. Eu só gosto do que é mal, eu sou pecador. Eu tenho que buscar Jesus todo dia. E com música é assim também. A gente nasce gostando do hinário. Uma criança vai gostar de maçã. Se você der um brigadeiro para ela antes? Não. Eu não vou conseguir gostar, achar legal, achar animada, empolgada as músicas da igreja, se eu estou ouvindo outras coisas também. Olha o que Deus diz para nós. Isso aqui não é eu. Testemunhos para a igreja. A música é o ídolo. Nabucodonosor era muito esperto. Ele não usou a música à toa. É o ídolo adorado
por muitos professos cristãos observadores do... Ela está falando de adventista. Satanás não faz objeções à música, ou seja, ele quer usar a música, uma vez que através dela ele possa ter acesso à mente dos... É por isso que eu gostava demais de músicas que não são da igreja. Primeiro ponto. Essas são as primeiras que você tem que eliminar da sua vida. E aí eu troquei. Aí passou 1 ano, passou 2, passou 3, perto do 4º ano, eu percebi que as músicas da igreja que eu estava ouvindo não eram muito diferentes, só mudava a letra. E aí, esse rapaz aqui, chama Charles Parham, 120 anos atrás, ele foi um dos fundadores das igrejas pentecostais. Já ouviu falar? Qual que é o foco dessas igrejas? Ele colocava a mão na cabeça dos alunos e aquela emoção e gritaria até o povo começar a falar em línguas. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 14 e ver línguas estranhas lá, está errado. No grego, no original, não tem a palavra estranhas. O dom da Bíblia é falar em línguas. Inglês, espanhol, português, para pregar o evangelho. Mas começou com essas línguas estranhas. E como é que eles alcançavam isso? Aí veio um senhor chamado William Seymour. Esse rapaz abriu uma igreja, 1903, na rua Azusa, a Igreja da Fé Apostólica. E aqui começou a primeira igreja pentecostal. O foco não era mais o estudo da palavra, mas era eu ter um encontro místico. Lembra de Babilônia? Eu sentia, eu gritar, eu chorar, eu rolar, eu pular. Se eu aprendi algo da Bíblia, não vai importar muito. Aí um dia alguém falou comigo assim, estava aqui no culto, e depois falou: pastor, eu até achei interessante o estudo, mas eu achei o culto muito chato, e infelizmente não é o que está de acordo, né, com o que eu estou acostumado, com o que eu gosto. E realmente eu entendo, eu já fui assim, mas infelizmente a gente não pode mudar algumas coisas para atrair. E eu queria mostrar por quê. Porque tem que atrair as pessoas para a igreja é o nosso amor por elas. A gente tem que amar que nem Jesus, dar a vida e a nossa mensagem. E a gente fala assim, o que importa é a Bíblia, é o sermão. Mas se não ama também, ninguém vai ficar. É as duas coisas. Agora a música não mantém ninguém na igreja. Vou mostrar por quê. Porque essas igrejas aqui são as modernas pentecostais, são as mega churches. Veio de 80 para cá. O nome disso, essa revolução aqui, nessa década, quem estava vivo nessa década aqui, não vou perguntar não, tá? Mas o movimento era chamado de Celebration. Eram celebrações. Aí começou a igreja como a Hillsong Church, já tem no Brasil. E várias igrejas que tinham como foco o quê? Um espetáculo. O centro não é a mensagem profética da Bíblia, mas é o pregador. É uma mensagem coach. Sabe quando fala tudo que é gostoso de ouvir? Não condena nenhum pecado, só amacia o ego. E também as músicas, as luzes, era tudo voltado para causar uma sensação de êxtase. E hoje eu vou comparar com vocês aqui o que é essa êxtase. Olha o que esse autor diz. Desde os tempos antigos, na época de Babilônia, Egito, esse autor, ele afirma que os xamãs preparavam o seu transe cantando e tocando o tambor. Quem são os xamãs? São esses. E o interessante é que tem um texto em Eclesiastes que fala que não existe nada de novo aonde? Debaixo do sol. Tudo aqui na terra é imitado. Não tem nada de novo, ninguém inventa nada. O que muitas igrejas hoje estão fazendo, os pagãos já faziam. Eu li um texto impressionante lá de 1100 a.C., 3.000 anos atrás. Os pagãos já ficavam ali tocando, até o povo começar a falar em idiomas estranhos e cair no chão. Os pagãos, não tinha nem Cristo ainda na terra, e eles já faziam isso. E olha o que Deus nos diz mais. É lá no Egito que os historiadores encontraram a origem da música, com a batida o quê? Sincopada. Pastor, que palavrão é esse? Eu vou explicar para você hoje. Isso aqui que me ajudou a entender esse assunto. Essa palavrinha, síncope. Nos tempos pagãos, sacerdotes intencionalmente empregavam síncopes complexas. Que síncope é essa? Vou explicar. Para induzir as pessoas ao quê?
Transe e estupro, nos povos pagãos, tinha templos? Sim. Tinha sacerdotes? sim, Sim. Tinha músicas? sim, Com qual objetivo? Transe e distúrbio. Alguém hoje me perguntou mais cedo, na outra igreja. O que é transe, pastor? Transe é uma sensação de êxtase. Você sai de si. LSD, drogas, causam o mesmo resultado. Como é que a música vai fazer isso? A gente vai ver que esse autor falou. São só pessoas que estudaram sobre o assunto. Os impulsos nervosos aqui, ó, do nosso nervo cerebral, produzidos por quê? ritmos, Igual eles faziam lá antigamente. Estimulam vários centros cerebrais. E aí vai mexer no quê? Vai causar euforia, transe, hipnose, tolerância, vício. Agora a gente entende que o povo cai no chão, roda, fala em línguas. E se o culto não for emocionante, o que a pessoa fala? Ah, foi enjoado, não sentia Deus. E Deus é para sentir somente? É para eu entender a verdade dele. Ei, eu estou falando talvez para alguém aqui nessa noite que já é adventista. E talvez, como eu, uns anos atrás, vai entender algo novo hoje. Mas eu posso estar falando para alguém aqui que ainda não escolheu a igreja onde vai ser membro, ou está na dúvida. E quando você for escolher uma igreja, não escolha um lugar onde você somente sinta algo especial. Porque isso aí você pode sentir fumando, né? Você pode sentir isso aí com LSD. Você vai sentir algo especial, não vai? Vai, cogumelo aí. Você pode sentir algo especial de várias maneiras. Na Bíblia não é só isso que Deus quer dar para você. Ele quer te dar um novo coração. Entender verdades que vão mudar a sua vida. Não só um momento de transe. Então pense nisso na hora de escolher uma igreja. Se ela está ensinando a Bíblia ou se ela está só fazendo um espetáculo para disfarçar a Bíblia que está faltando. E aí, olha o que esse texto diz. O ritmo violento dos tambores e a repetição interna dos cantos. O que é repetição interna? Ficar repetindo a mesma letra várias vezes. E não para de repetir aquele refrão e vai. Isso causa hipnose. Isso vai alterar nossa consciência, levando as pessoas à hipnose. Por isso que nos povos pagãos antigos o culto era assim. Quando você olha hoje, irmão, quando você olha hoje, os terrenos aí, por exemplo, terrenos, né, onde acontecem sessões espíritas, como é que eles atingem um estado de êxtase? Como que eles fazem para os espíritos entrarem nas pessoas? O uso repetitivo, sincopado, eu vou explicar o que é sincopado, de tambores. Isso aqui mexeu muito comigo, porque tem estudos que mostram que essa música muda até nossas atitudes, humor, até a frequência cardíaca, porque tem um ritmo certo, que meu coração precisa sentir esse ritmo certo. Agora, olha o que esse homem, escritor do Rolling Stones, alguém já ouviu falar do Rolling Stones? Rock pesado, né? Eu gostava, gente. Imagine Dragon. Eu ouvia rock da pesada. E depois eu vi que eu estava ouvindo rock, só que da igreja. Aí que eu falei, meu Senhor, como eu estava cego. Satanás queria entrar de algum jeito na minha vida. Porque se você muda uma coisa na sua vida, ele vai querer achar outra, entendeu? Você começa a mudar uma área, ele vai querer achar outra para entrar. E aí você está todo dia vigiando e orando, Senhor, abre meus olhos. Abre meus olhos. Se eu estou falando para alguém que gosta de ouvir algum tipo de música que tem essas características, eu queria te fazer um convite hoje. Não eu, mas Deus. Olha que esse homem do Rolling Stones, músico, olha o que ele falou. Eu acredito no poder transformador do quê? Do rock and roll. Esse poder transformador não é tanto das palavras das canções e nem das ideias das estrelas, mas aonde está o poder na música do rock? Na música, no som e acima de tudo, o que causa o vício? A batida. Olha que interessante. Quando eu li isso aqui, meu queixo, ó, a gente fala o quê? O que importa não é o ritmo, é só a letra. Fala, botou Jesus, tá ok. O que eles falam? Nós queremos defender o que é errado e eles estão admitindo que o que importa deles não é a letra. O que faz o mundo usar as drogas, fazer sexo nos shows aí,
É a batida que estimula e leva a uma hipnose. Por isso que rock and roll, depois você pesquisa, aonde que surgiu esse termo? O que significa rock and roll? É aquilo que os jovens faziam dentro do carro, enquanto ouviam essas músicas. Que estimulava a fazer coisas erradas. E a gente acha que música não tem nada a ver com as atitudes. Olha o que esse homem diz. Baquioque foi um homem de Deus, ele já morreu. Eu tenho esse livro, quem quiser eu posso emprestar. Eu já emprestei alguns para pessoas aqui da igreja que mudaram a visão porque estudaram. Eu falava mal disso aqui porque eu não queria estudar. Eu ouvi e vou falar, isso não tem nada a ver. Porque a igreja está fazendo música assim já. Eu fui estudar. Alguns sons do rock vão enfatizar batidas alternadas. E outros vão enfatizar o martelar de cada batida. Tudo bem rápido. O trabalho do baterista do rock é manter a força movendo-se com a batida o quê? Pulsante. E mais o quê? Sincopado. Mas, pastor, que palavrão que é esse? Eu tenho que descobrir o que é sincopado para eu fugir disso. Se os homens escrevem tanto sobre a síncope, eu quero falar para vocês o que eu aprendi. Eu estava ontem lá nos gravadores fazendo essa fanfarra. Eu estava lá, fanfarra, né, com instrumentos. Eu estava lá ouvindo o som. Isso é síncope? Eu percebi claramente que não era. Como discernir? A música, geralmente ela tem quantos tempos? Geralmente ela tem quantos tempos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por exemplo, cante aí comigo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Queria continuar, né? É bonito. Esse é o natural. A música tem que ter ritmo? Tem. Tem. Senão você vai cantar uma hora rápido, outra hora devagar. Tem gente que é ruim com ritmo, não consegue cantar no ritmo certo. Deus talvez não te deu esse dom. Tá tudo bem. Só que tem um probleminha, que é a síncope. O que é a música sem a síncope? É isso aqui, ó. Ó, sem a síncope. Escuta. Você vai ouvir os tambores entrando sem a síncope, do jeito certo. Sem repetir. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode parar o som. Aonde estava a força do ritmo? Você prestando atenção? Coloca de novo aí. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sempre, pode tirar. Ela sempre começa mais forte no primeiro. Pam, ela começa sempre mais forte. Isso é o natural. Não é assim. O que é síncope? É quando eu enfatizo o ritmo fraco. Qual que vai ficar forte? O 2 e o 3. Então, em vez de ser 1, 2, 3, vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2. Eu já fiz aula. Esse sábado a moça falou comigo, pastor, eu queria fazer aula disso. E eu entendi que isso aí não é certo. Porque você me ensinou. E não é porque eu acho isso legal. Porque eu gosto do que é ruim mesmo. Eu gosto da síncope. É muito mais gostoso ouvir a música sincopada. Por que ela é gostosa? Com isso aqui, ó. Escuta ela aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? 1, 2, 4. Não tá no número 3, tá onde? 1, 2, 3, 4. Pode parar. Eu gosto disso. Eu não acho legal a outra música. O pecador gostar de coisa boa? É só o Espírito Santo. Eu gosto disso aqui. O problema, e isso aqui é interessante, o problema é que quando eu comecei a entender isso aqui, gente, isso aqui é coisa séria. Eu fui me deparar um tempo atrás na academia. Eu sei que não parece, mas eu faço, tá? Por motivo de saúde, né, claro. Esse esforço vai ficar grande, já não estava dando certo. Eu me deparei que um dia na academia eu estava lá, levantando
30 gramas ali no supino. E eu percebi que eu estava ouvindo Inário. E estava super feliz. Nunca que eu ia achar uma música dessa animada e interessante. Assim como antigamente, eu não ia achar outras coisas que hoje eu gosto também. Achava uma chatice. E hoje eu gosto. Para mim sentar e ficar 1 hora ouvindo sermão, queria ficar no meu joguinho lá. E aí, quando eu entendi o que é síncope, olha o que homens estudiosos falam. Não sou eu. Acentos ritmos, deslocados, síncopes e polirritmos, ou seja, vários ritmos, vários ritmos, e sincopado, o que isso vai causar em nós? Muitas coisas. Alterar a consciência, hiperestimulação, eu não vou achar graça mais naquilo que Deus fez para eu gostar, e estado de inconsciência, que aí espíritos vão entrar, e você vai estar cheio de espírito mesmo, espírito do inimigo. O Espírito Santo não vem trazer somente impressões sentimentais, vai trazer novamente renovação da nossa mente, novo coração. Gente, isso aqui para mim, eu tive que mudar minha playlist toda. Hoje eu tenho mais de 600 músicas no celular, que eu escuto cada uma delas quando eu vou escolher. E eu vejo se elas têm o quê? Síncope e intenso, repetindo a música toda. Quando eu vejo que tem 5, e a maioria das músicas cristãs de hoje, maioria. Compara o CDJ em 2003 com 2010. Você vai ver a diferença. Você vai notar o tambor correto, e quando juntam vários tambores, você sabe que instrumento que vira. Quando juntam vários com ritmo sincopado. Gente, isso é gostoso demais para um pecador como eu. Mas isso destrói o nosso cérebro. E Deus quer esse cérebro aqui, adorar o Senhor, amar a Deus com toda a vossa mente, entendimento. É o que Jesus falou. Olha o que Deus fala para nós. Musicoterapeutas. Pastor Luan não é musicoterapeuta, mas eles são. Eles dizem que certos tipos de músicas, como o quê? Rock. Fazem um bypass, ou seja, desliga o seu lobo frontal. Você não consegue tomar decisões corretas. Por isso que na hora que a música tocou, quem começou a aula de Babilônia fez? Adorou. Não, eles não vão refletir o que é certo e o que é errado. Que desligou o cérebro. Está super estimulado, hipnotizado. O que mandar você? Faz. Muita gente vai ser enganada nos últimos dias. Com música cristã. Satanás é especialista em imitar a Cristo. Falsos cristos e falsos profetas. Isso vai tirar nossa capacidade de raciocinar e de julgar um assunto. Essa música, ela produz um efeito hipnótico. Nós não vamos mais para a igreja para aprender de Deus através da sua palavra. Talvez você está assim, nossa, mas eu vim aqui para ouvir isso hoje. Se você veio aqui hoje, se você está entendendo que é isso aqui que está sendo ensinado, o que Deus diz, você veio para ouvir a palavra de Deus. Então o culto já foi uma bênção. Semana que vem vamos aprender mais, Daniel 4, o convite de Deus para aqueles que estão ainda na Babilônia. Depois Daniel 5, o grande juízo que terá aqui no mundo. Seremos pesados na balança. Mas hoje o assunto é adoração. E nós temos só duas, a verdadeira e a falsa. Que lado você vai ficar? Verdadeira. Verdadeira. Esses cultos de hoje, eles fazem com que nós buscamos o quê? Experiências carismáticas, sentir. Mas não queremos mais aprender de Deus pela Bíblia. Olha o que o manual da igreja diz. Toda melodia que partilhe da natureza do quê? Me ajuda. GS mais o quê? Rock. Ou o quê? Formas O híbridas. que são formas híbridas? Mistura. Misturo. Parecido com isso. Aí minha mente, gente, parecia que caiu escamas. Nossa, eu não estou ouvindo aquele rock mais do mundo. Mas o que eu estou ouvindo aqui fala de Jesus. Mas o ritmo é rock, é híbrido. Aí está lá escrito. Mas tudo está escrito nos manuais da nossa igreja. A gente pratica? Não. Quem dera, não é? Então falar assim, o povo está fazendo por aí, então dá certo. Gente, olha o povo de Israel. Quando é que eles fizeram tudo certo? Deus deu a comida certa e eles comiam errada. Deus deu a roupa certa e eles usavam errada. Deus falou para não casar com estrangeiro, eles casavam com estrangeiro. Aí a gente vai achar que a igreja só vai acertar a música. Não vai ter música errada vindo lá de cima. Todo mundo aqui é pecador. A gente está disposto a errar mesmo. Mas Deus deixou orientações. Que Deus não vai cobrar da associação. Deus vai cobrar de quem? Individualmente. De você. Se a luz chegou até você,
não é agradável para mim, mas é o que Deus pede. Isso tem que ser evitado. E o último texto de hoje, isso aqui para mim, ele é lindo, porque ele fala que diante daquele irado monarca, diante de quem? Nabucodonosor, tendo a imagem na sua frente e ouvindo aquela música, o quê? No ouvido deles, ali mexendo com sentimentos, esses jovens se lembraram da promessa feita por meio de Isaías. Não, eles tinham uma escolha: o rei de um lado, a estátua na frente, a fornalha do outro. E eles escolheram não tomar uma decisão ou fazer aquilo que eles estavam sentindo. O que eles estavam sentindo naquela hora? Medo do rei, medo da fornalha, e a música estava causando uma hiperestimulação para desligar o córtex pré-frontal. E eles naturalmente obedeceram, mas eles decidiram tomar uma decisão baseada no quê? Na palavra de Deus. Isaías já é escrito naquela época. Eles lembraram: Deus falou A, eu não posso fazer B. Deus, nos últimos dias aqui na terra, vai ter um povo que vai escolher viver pelo que Deus diz, e não pelo que nós sentimos. Eu não sei você, mas muitas vezes eu sinto impulsos que eu quero fazer coisa errada, mas eu tenho que decidir. É coisa às vezes de um segundo, não é? Falo ou não falo, não é? Grito ou não grito? Respondo ou fico calado? A gente tem que aprender a isso, a viver pela palavra, não pelo impulso, pelo sentimento. Viver pela fé. Eu sei o que é certo e não faço. Não faço porque eu não quero. Porque se eu quisesse, Deus me dava poder. Que poder eu não tenho. Se eu quisesse, pedisse, Ele me dava. Então eles escolheram: eu vou viver pelo que Deus está falando. Se você hoje entendeu isso, eu te convido a fazer algo que eu fiz com 19 anos de idade. Eu apaguei tudo da minha playlist. Muita música, que eu não posso nem falar aqui quais que são. Muita música apaguei. Que eu vi que era híbrido. Era a mistura daquilo que Satanás gosta com as letras de Jesus. Eu posso batizar o pecado? Morrer do pecado para entrar na igreja. E a gente quer batizar o pecado e trazer ele para cá com o nome de Jesus. A gente tem que orar muito a Deus para nos ajudar com isso. Se você quer ser essa pessoa que vive pela palavra de Deus, que vai ouvir música celeste, eu te convido agora a cantar junto comigo. Te convido a se colocar de pé e cantar esse hino, que fala que os nossos cânticos têm que ser parecidos com o cântico dos anjos. E se você ler Apocalipse, você vai ver como é que é a música no céu. Não tem nada de forma híbrida, não. Lá é harpas, instrumentos que Deus criou. Eu queria te convidar agora, se você quer ser uma pessoa que realmente vai decidir ouvir isso e cantar isso, a que você cante comigo esse hino. Oh
Quem deseja cantar junto ao coro dos anjos? Amém. Depois você leia, você pode pegar de graça no celular, que eu não tive tempo hoje. Leia o livro Música e sua influência na vida do cristão, né? Da Serva do Senhor. Esse livro fala lá de coisas que aconteceram quando nossa igreja começou a falar de extremos na música, de grandes problemas que tivemos por colocar coisas erradas. E ela cita o nome das coisas que eles usaram no culto. Ela fala o tipo de coisa que não pode ter na banda. Porque a banda está tudo bem ter, e tem que ter instrumentos. Eu lembro que eu vim aqui quando eu era pequeno e tinha uma banda aqui. Tem que ter. Seria uma bênção de voltar com isso, tem que ter. Mas tem coisa que Deus falou, não. Nem tudo que existe a gente pode usar. E aí, queridos, se você quer viver isso que Deus pediu, a gente está indo para onde? Para o céu? Sim ou não? Sim. E Deus nos convida, eu quero te ensinar, te preparar hoje a ir para lá. E ele fala, quem morreu para o pecado não está mais vivo. Quem vive agora em nós? Cristo. Então quem é que escolhe o que eu vou falar? Cristo. É Ele que vive. Quem é que escolhe o que eu vou pensar? Cristo. Quem é que escolhe a roupa que eu vou vestir? Cristo. Quem é que escolhe o que eu vou colocar aqui nessa boquinha para comer? Cristo. Quem é que escolhe a música que eu vou ouvir? Cristo. Cristo. Então para de escolher o que você gosta. Que a gente não é um bom padrão. Deixa a Bíblia ser o padrão. E ore comigo nesse momento. Nos ajude, Senhor. Coloca em prática isso que nós ouvimos aqui. Não é fácil, porque se a gente for parar para analisar as canções que são cantadas hoje para Jesus aqui e por ali, muitas vezes elas têm Jesus na boca, nas letras. Mas como disse o escritor do Rolling Stones, elas não têm Jesus na melodia. Nós somos muito ingênuos de achar que Satanás ele vai criar várias falsificações, mas só nessa área do louvor ele não vai mexer. Ele quer sim construir igrejas que estão fundamentadas nos sentimentos, não na palavra de Deus. Mas nós queremos ser o povo que vive pela palavra de Deus. Amém. Nós não fomos chamados para ser a igreja da música, mas sim a igreja da Bíblia, o povo da Bíblia. Amém. Nos ajude a tomar essas decisões e trazer para o nosso lar, para os nossos ouvidos e para a nossa igreja aquilo que te agrada. Porque o Senhor não olhou para as suas vontades, o Senhor pensou em nós e morreu e deu sua vida por nós. Então, não nos deixe pensar em nossas vontades também, no que é agradável para nós, mas sim na santa, boa e perfeita, agradável que é a tua. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu citei aqui, né, do povo da Bíblia e não da música, foi dito esse final de semana lá no Maranata. Está acontecendo lá em Brasília, né? 20 mil jovens da igreja. E lá o pastor Diego disse isso. Nós somos o povo da Bíblia. Queridos, no final vocês vão receber ali uma folha agora com todos os detalhes do que a gente viu aqui hoje, tá bom? E também, não se esqueça que no sábado que vem nós temos o encerramento do evangelismo da mulher. Quarta-feira começa, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Estarei aqui pregando, teremos uma linda festa batismal. Conto com você, Deus conta com você. Sexta tem lanche. Sexta vai ter lanche? Eu vou vir também na sexta. Tá bom? E também, queridos, eu vou estar mandando na igreja agora, no grupo lá da igreja, se você não está, pode me pedir. Eu vou mandar lá agora um vídeo de 1h30. Se você ver, ele vai explicar muito melhor do que eu falei aqui. Mas com outros textos. Um pastor abençoado, e ele vai falar lá o que eu não pude falar aqui por causa do tempo. Manda em todos os grupos. Eu vou mandar nos grupos hoje à noite. Deus te abençoe, tá bom? Amém.